5 principais oportunidades no tributário em 2026 para você transformar esse ano no ano mais importante da sua vida, no ano de virada. O que você precisa entender antes de nós entrarmos nessa lista? 2026 é um ano importantíssimo. Afinal, acabou a preparação, a reforma tributária está valendo e está acontecendo. E nós estamos agora montando os últimos detalhes para acelerar com força em 2027. PIS, COFINS, IPI, essas guias não existem mais. Como diria o Padre Quevedo, isso não existe. A partir de janeiro de 2027, CBS muda todo o conceito, muda toda a base de cálculo. Você muda o conceito de insumo, conceito de crédito e assim sucessivamente, formato de declaração. Uma nova legislação densa e sofisticada vai prevalecer. E além disso, nós já começamos também a trabalhar a extinção gradual do ICMS e do ISS, que vai ser substituído pelo IBS. Então essas mudanças elas são substanciais, afinal os 5 principais tributos que incidem sobre o consumo, que incidem sobre o faturamento, que incidem sobre a circulação de mercadorias vão ser impactadas. E aí, com isso, consequentemente, nós temos uma atenção muito grande para o que está acontecendo, para o que vai acontecer, mas nós não podemos perder de vista o que aconteceu. No nosso direito tributário, nós temos alguns princípios, e um deles é da prescrição, por exemplo, que tudo que eu fiz, para o bem e para o mal, muito forte isso, mas tudo que eu fiz, tanto que me prejudica, como talvez prejudica o fisco, pode ser revisto. E também nós temos um fenômeno aí que, junto com a prescrição, é a decadência. Apesar deles serem diferentes, tem alguma relação quando eu falo do pretérito. E é com base nisso que em 2026 você tem que estar muito atento. E dentro desse contexto de reforma tributária, e não apenas reforma tributária, eu tenho esse ano mais 2 eventos que param o país e o mundo. O país, que são as eleições, nós temos as eleições para deputados, governadores, senadores e presidente da República. E nós temos também a Copa do Mundo, um evento tão aguardado durante mais de 4 anos, e tudo em 2026. Que ano que está sendo. E, de novo, vai ser o melhor. E olha só, trazendo todo esse contexto, o que você precisa trabalhar para fazer de 2026 de fato esse ano incrível? Primeiro ponto, e a primeira oportunidade, e a mais lucrativa, recuperação tributária, e eu te digo por quê. Nós estamos agora num ano com a Selic de 15%, instabilidade econômica jurídica, instabilidade política, um cenário extremamente desafiador para as empresas. E o que você pode contribuir na melhora da performance? Reduzir o custo tributário e muitas vezes reaver aquilo que nem estava previsto no orçamento e que pode, em alguns casos, preste atenção, aproxima essa câmera, em alguns casos, salvar o negócio do seu cliente. Recuperação tributária. Tudo aquilo que eu fiz que não deveria ter feito e que tem uma base legal e que tenha memória de cálculo, composição dos documentos, e que tenha todos os precedentes necessários quando eu falo apenas de um silêncio da lei ou de algo que foi revisto, e aí eu entro no âmbito tanto administrativo quanto judicial. Esse valor muitas vezes pode ser aquela oportunidade que a empresa precisava para decolar, para resistir, para acreditar. Então, recuperação tributária, principalmente PIS e COFINS, ele vai deixar de existir, vai causar um sentimento de escassez nas empresas e todas as empresas vão querer fazer recuperação tributária. Todas as empresas vão precisar da recuperação tributária. Então, dentro das principais oportunidades desse ano, e eu focaria nesse primeiro semestre e talvez principalmente nesse ano, em que é algo que é mais rápido, mais simples e muito mais lucrativo. E dentro das principais oportunidades, PIS e COFINS não cumulativos sobre os insumos, as empresas tributadas com base no lucro real, mais precisamente não cumulatividade do PIS e da COFINS, elas têm direito de reaver
de creditar tudo aquilo que elas têm como insumos e eu já fiz muitas aulas sobre isso. Então, a tese dos insumos ainda há valores relevantes e agora as empresas vão querer reaver tudo isso que nós estamos falando. Número 2, pela sua complexidade de execução, tem muito dinheiro na mesa, que é a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS. Estados que possuem a sistemática de substituição tributária. Contribuinte substituído. Qual é o contribuinte substituído? Aquele que paga o ICMS-ST pela compra e revende internamente. Ele tem o direito de excluir esse valor pago e compôs o custo de aquisição do valor total da sua receita bruta para fins de incidência de PIS e COFINS. Poucas empresas estão fazendo pela complexidade operacional e que tem muito dinheiro na mesa. Número 3, e de novo, PIS e COFINS, porque ele vai deixar de existir. Você precisa correr. Nós temos 5 anos ainda para reaver esses valores e, de novo, todo empresário que não fez vai querer fazer. PIS e COFINS não incidência sobre o ICMS de FAO. A exclusão do ICMS de FAO da base de cálculo do PIS e COFINS, mesma sistemática, quando agora, diferente do ICMS-ST, um contribuinte situado numa unidade vende para um consumidor final não contribuinte do ICMS, geralmente uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que não possui atividade comercial, tem a incidência do ICMS na diferença entre a alíquota do estado de destino e o da origem, e esse valor, por mais que componha a receita bruta, ele não é base de cálculo da incidência do PIS e COFINS, temas que foram solucionados nos últimos anos, matéria nova, e que, de novo, tem muito dinheiro na mesa. Então, falamos dos insumos, falamos da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS, falamos da exclusão do ICMS de FAO da base de cálculo do PIS e COFINS. Quarta oportunidade, ela não é administrativa, diferente das outras, mas você deve deixar no seu radar. Se você não é advogado, fique tranquilo. Faça uma parceria com que é a exclusão do ISS da base de cálculo PIS e COFINS, um tema que está para ser definido pelo STF e que há aí uma possibilidade dos contribuintes saírem vitoriosos. E para aquelas empresas que não tiveram a oportunidade de recuperar crédito tributário, recuperar PIS e COFINS quando o STF determinou da exclusão do ICMS da base de cálculo, que são para as empresas comerciais que fabricam ou comercializam mercadorias, mas que agora o ISS está no mesmo patamar. Eu já fiz uma aula sobre isso, inclusive eu vou pedir para a equipe deixar aqui nesse vídeo num link para você clicar, e que, se convertido, tem muito dinheiro envolvido para aquelas empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, mas que prestam serviços tributados pelo ISS e são tributadas no lucro real ou lucro presumido. Vai ter muito dinheiro aí. Então, se você não é advogado, você procura um advogado, faz uma parceria tendo o cliente e todo mundo ganha e fica feliz. E a quinta oportunidade, a mais importante, que rufem os tambores, é a revisão da contribuição previdenciária patronal, vulgarmente, popularmente conhecido como INSS, que é a contribuição previdenciária patronal sobre a folha e de algumas rúbricas que não constitui acréscimo patrimonial, que não constitui rendimento, que não constitui base de cálculo dessa contribuição que foi submetido. Essa é uma oportunidade muito grande e ela vai crescer nos outros anos e que poucas pessoas trabalham, mas que tem muito dinheiro envolvido. 2026, primeiro semestre até durante o ano, foca aqui, é mais rápido, mais fácil, tem muito dinheiro envolvido. Outras necessidades, outros serviços também serão muito demandados, parte de reorganização, proteção patrimonial, planejamento tributário, tem muita coisa. Mas aqui eu estou falando aonde tem mais dinheiro, de uma maneira mais simples, mais rápida, e você pode contar comigo em 2026. Eu estou com você todo dia, toda terça-feira. Eu tenho uma aula ao vivo às 9 horas com conteúdo do Papo Estrategista, que ao final dela você já fecha um contrato, fecha uma parceria. Tem toda semana várias aulas aqui gratuitamente publicadas. Temos mais de 800 aulas, temos nossas formações, temos nosso curso. Você pode contar comigo nessa caminhada, direcionamento que tenho certeza para você, que fizer tudo certo, replicar todo o nosso método e todo o nosso direcionamento. 2026 vai ser o ano mais incrível da sua vida. E isso, eu tenho certeza, pode contar comigo. A única coisa que eu não posso fazer por você é literalmente fazer por você. O restante, eu consigo te ajudar em tudo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.